do Roberto Carlos e tal. Mas eu era um moleque de 20 e poucos anos, vivendo no rock and roll, achando que a vida era sexo, drogas e rock and roll, e tipo, foda-se o Roberto Carlos e foda-se o Luciano Huck, eu sou do rock. Mas teu filho tá aí, mas era sexo, drogas e rock and roll ou não? Cara, eu vivi uma vida bastante desregrada. É, porque eu acho que, cara... Com 20 e poucos não anos, tinha como, né, cara? Mas assim, sempre fui consciente. Sempre De fui droga responsável. você experimentou muita coisa? Como que era o ambiente assim, cara? Rolava muita droga mesmo? Cara, tirando o crack, que eu nunca tive interesse... Acho que nessa época nem tinha, né? Não, acho que crack sempre teve. Sempre teve? Eu sempre tive muita ressalva. Porque eu sempre tive... Eu sou uma personalidade controladora. Então eu sou uma pessoa que eu não gosto de perder o controle da minha personalidade, das minhas coisas. No palco você nunca teve numa situação de estar muito bêbado, estar muito louco? Não, já tive muito louco, que eu fui cantar uma vez... Agora eu vou cantar uma música do Renato Ruto. Eu tava doidaço, tava bêbado. Mas tava bêbado e tal. Tô ligado. Mas assim, eu tô falando eu já medo... perdi o controle aqui também. Eu tinha muito medo de perder o controle pra droga. Ah, tá. De você... Da droga me controlar, sabe? Que acontece pra caralho. Acontece muito. Então eu sempre tive essa consciência do seguinte... Mas também teve a curiosidade de saber o que era. Eu tive a curiosidade de saber porque eu era curioso, mas sempre com essa consciência de que aquilo era uma coisa perigosa. Entendi. Que eu tava colocando a mão, ciente de que poderia me trazer problemas sérios. Então era como se você fosse fazer uma experiência sabendo assim, puta, posso me fuder. Entendi. Então, assim, não sou adicto, não tenho dependência química, que já me tira de um percentual que pode ter muito problema sério com droga. Mas, por outro lado, também, quando você faz contato muito jovem, vamos dizer assim, 15, 16, 17, 18 anos, a probabilidade de você ter um problema com droga é muito grande. Né? Pra você ter ideia, eu tomei um porre com 15 anos. Caramba! E só fui beber com 26. Pelo trauma? Porque eu fiquei fudidaço. Fiquei muito fudido. Caramba! Foi horrível. Foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. Eu fui na casa de um amigo... vamos beber, vamos beber. Tinha um adulto, na época, que era o pai de um dos amigos, que devia ser um adulto totalmente sem noção. Porque hoje eu, como pai, jamais permitiria que meu filho com 15 anos fizesse o que ele fez naquele dia. E entramos na casa do cara, e o cara, vamos lá, Martini, não sei o quê. E eu, porra, vambora, né? Não sem noção nenhuma, né, bicho? Você não tem noção. Você com 15 anos, você não sabe o problema que o álcool pode... Aguenta. Quando não você sabe. Aguenta. E aí eu bebendo pra caralho e o cara, não, tá tudo bem, essa cultura que o álcool é legal, então vamos lá que tá tudo certo. E, meu irmão, eu quase morri nesse dia, porque eu tava muito bêbado, do que eu me lembro, assim, né? Sim. Eu tava muito bêbado, e aí eu tava passando mal, e o quarto desse cara, ele tinha um gancho, assim, que ele pegava aquela lanterna que tinha um imã, e plugou e botava a lanterna que tinha um imã nesse gancho. Que virava iluminação. E aí ele ligava como se fosse uma luz, uma lâmpada. E eu deitado na cama me lembro de falar assim, caralho, a lanterna tá voando. A lanterna tá voando. Tava doidaço, né? Caramba. E aí a galera, porra, tá passando mal, o Tico tá passando mal, vamos dar um banho no Tico. Eu já tinha vomitado, já tinha todo cagado já de vômito, caralho. Os caras me levaram pra dentro do banheiro e eu, porra, 15 anos, bêbado, totalmente sem noção de porra nenhuma. Os caras ligaram o chuveiro, me jogaram debaixo do chuveiro de água fria. E me deixaram lá. E eu, porra, tomando banho de água fria, olhei pra cima e o chuveiro era elétrico. Cara, você foi meter a mão? Eu meti a mão no chuveiro elétrico, meu irmão. E virei pro lado, chuveiro elétrico com o pé molhado, que eu fiz o terra no chuveiro. Fiquei preso no chuveiro. Comecei a eletrocutar, não tinha ninguém perto de mim. Os caras não ficaram lá? Não, os caras me botaram no chuveiro e saíram. Tô um bando de moleque. Eu comecei a tomar um choque. Caramba, quem que era? O Nardoni, o cara que... Deixa um bando de moleque irresponsável. O cara e o pai... Onde é que tá o pai? O pai... deixa lá. Ele tá lá. E aí, cara, eu botei... E aí eu fiz tanta força, cara, pra tirar minha mão, que quando minha mão soltou, eu dei com uma cotovelada no blindex e explodiu o blindex. Caralho, velho. Explodiu o blindex. E eu quase quebrei meu braço, óbvio, né? Claro. Fiquei fudido com meu braço fudido um tempão. Depois disso, eu nunca mais bebi. Porra, também com essa experiência... Fui beber com 26 anos. Mano. E você chegou a testar, tipo, escrever letra com droga, essas coisas, pra ver se dava diferente? Eu tive experiência com maconha. Porque eu pergunto isso porque aqui, não sei se você sabe,
no stand-up, ele tá ligado que vem muito aqui, gente, stand-up aqui, 80% é maconheiro, entendeu? Sim. E os caras falam, não, faz show. Cara, eu não entendo como os caras fazem show maconhado, cara. Isso é um Porque- problema. Porque, cara, eu já fico com medo de esquecer as paradas. Os caras entram com o negócio e vão lá na boa. Não, a maconha, a maconha é Mas uma os- droga. Mas eu só tô falando uma coisa, os cara faz bem o show ainda. É por isso que eu falo. Os caras estão no costume de fazer sempre, É. né? Sim. Então, assim, quando falar você é a favor da maconha, eu falei, baseado nos meus amigos, sim. Os caras conseguem fazer um show melhor do que quando o cara tá sem nada. É. Eu não consigo. Eu posso te dizer o seguinte, a minha experiência com maconha foi uma experiência de alguém que fumou maconha, nunca foi minha droga predileta, De fumar todo dia, assim. nunca fumei nada, nunca fiz nada todo dia. Só assim, pra deixar muito claro que nunca fui a pessoa que... A única coisa que eu fiz todo dia e faço até hoje é esporte. Ah, é? Então isso é uma Nunca coisa parou? que eu sempre fiz esporte todo dia. Porra. Agora, droga pra mim era uma coisa recreativa. Tá. É uma coisa que eu usava, tipo, pra me divertir. Nunca usei também, sempre falo com meu filho tem 20 anos, mas eu converso com ele e falo, nunca use no sentido de tentar Suprir uma... fugir ou- pra alguma coisa. ou Ou suprir, ou ser uma muleta. tipo, eu não consigo escrever. Vou precisar do álcool, da maconha. Não faça essa associação. Porque é foda, cara. Não faça essa associação. Dá pra Isso fazer... eu falo pra todo mundo. Pra onde que eu falo aqui? Falo pra todo mundo. Falo, não faça Lucas... associação. Não, o Lucas é consciente. O Lucas é um moleque que sabe... Já. Ah, malandro. Tem 20 anos, já é maior de idade, sabe o que pode fazer, o que não pode, e tem consciência porque a gente nunca teve tabu dentro de casa pra tem conversar que sobre falar, isso. acho que tem que ser aberto mesmo, né, cara? Eu, quando eu fumava maconha, me inspirava, sem dúvida nenhuma. Mas eu escrevi muitas letras do Detonautas sem fumar maconha. Então eu não posso dizer E que a você- maconha é melhor do que não fumar Sabe como maconha. você faz o teste? Você olhando pra trás, você sabe qual escreveu com maconha e qual sem? Sei. Então, mas com a qualidade, você vê uma qualidade melhor em uma ou em outra? Não, Então, eu acho que esse é o teste. eu acho que... Porque se você fala, só escrevi coisa boa com maconha, aí você fala, putz, escrevi. Agora, se tanto faz... Não. Ó, uma das músicas mais fodas que eu escrevi, que eu considero uma das mais fodas, eu escrevi agora na pandemia, chama Carta ao Futuro. Nada. Caretão. Careta, Não, completamente careta. É. Entendeu? E assim... É só a vibe mesmo que muda, né? Assim, cada droga tem Um efeito. um efeito em cada pessoa, Tá. né? Então, por exemplo, a maconha é uma droga de introspecção. Pra você, ela te leva pra mais dentro de você? A maconha, ela, vamos dizer que ela deixa mais sensível, mais... Eu capto, vamos dizer assim, eu tô ouvindo uma música, de repente daquela música vem uma palavra, eu escrevo, aí me puxa uma outra coisa, então ela me deixa mais sensível e introspectivo. Tá. Né? O ácido que eu experimentei também, só tomei uma vez. Tomei lá na Maromba, Sei. lá em Visconde de Mauá. Foi uma experiência que eu tive que foi uma experiência muito louca, mas eu tenho medo, porque essas drogas que tiram você do controle, Sei. eu tenho medo. Então, qualquer Ayahuasca coisa você nunca tomou? que tira... Não, tomei uma vez, mas eu fiquei com medo de tomar de novo. Tipo, essas drogas que tiram você da realidade, vamos dizer assim, né? Sei. Mas a ayahuasca tá nessa... Não, a ayahuasca não é uma droga, né? A ayahuasca porque eu já tomei, então... Mas ela é uma raiz, uma planta. Você tá uma raiz. Sempre você tá no controle, mas você sabe que aquilo não é real e tal. E você tem que tomar com gente que Total, tá te conduzindo. É uma coisa também ligada com religião. Ritualística, tem outro propósito, né? Exatamente. Não é para se divertir, é uma coisa mais espiritual. Pelo menos é assim que eu entendo a ayahuasca. Essa experiência que eu tive com ácido foi uma experiência Cocaína você chegou? Experimentei. Qual que é? É acelerar a conexão das coisas. Não, a cocaína, cara, a cocaína é uma droga muito perigosa. Que a cocaína, ela te dá um... É por isso que eu nunca vou experimentar. Ela te dá poder. Exatamente, eu nunca vou tomar. Então, por exemplo, se você for uma pessoa que você precisa de alguma coisa porque você não é seguro de si, ela vai te dar essa segurança. Por exemplo... Um cara que não consegue falar em público. Ou não chega numa mulher... Ou não chega numa mulher, ou o cara que tem algum tipo de coisa de insegurança. Te dá essa coragem. Ela te tira a censura, assim como o álcool te tira a censura. É verdade. Tanto que muita gente usa o álcool pra isso, né? Usa o álcool pra transar, porque o cara não se sente confortável, usa o álcool pra chegar numa mulher, usa o álcool. Então, tanto o álcool como a cocaína são drogas extremamente perigosas. O álcool legalizado, a cocaína não. E que mexem com uma questão que pode gerar uma dependência química, que se uma vez gerada uma dependência química, pode trazer sérios danos para a sua saúde e para a sua família. Eu tenho medo da química, mas eu também tenho medo
da mental de você, porque quem já me falou, cara, que você, parece que você pensa muito rápido, parece que você é um super-homem inteligente, assim, no lance de conectar ideias, entendeu? Então eu tenho muito medo por causa disso. A família das inas, né? Das substâncias inas. Cocaína, heroína... A heroína ela vem do opiáceo, né? Então é uma outra família. Mas as inas, vamos dizer assim, a anfetamina, a cocaína, a serotonina, a dopamina, que são hormônios, né? Vamos dizer assim, a adrenalina, todos eles, por exemplo, tem um que as pessoas tomam muito que algumas pessoas que têm déficit de atenção tomam e algumas pessoas tomam para estudar, que é Ritalina. A Ritalina é uma cocaína, só que industrializada com um poder, vamos dizer assim, bem reduzido, controlado pelos laboratórios para ser um remédio. Ela faz o quê? Ela te foca? A cocaína, tem um livro chamado Freud e a Cocaína. Tá. É um livro foda pra caralho que conta um pouco da história dos problemas que o Freud teve com pacientes, porque no final de 1900 ali, a cocaína era vendida em laboratório, vendida em farmácia. Então o Freud utilizava como tratamento. Caramba. O Freud foi garoto propaganda de cocaína. Vendia na farmácia. Mas tipo, qual era o uso pra quê? Era um estimulante. Um estimulante. É um estimulante. A folha de coca que os peruanos, que a galera masca quando tá no... Eu fui lá pra lá, É isso. Tá. Só que, óbvio, a cocaína que é vendida hoje em dia no Brasil, que se compra no tráfico, é uma cocaína misturada. Então você tem um monte de coisa ali. Cocaína talvez é o que menos tenha. Então o problema... Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o médico, o cara falou assim, meu irmão, pra galera que cheira cocaína, o menor problema de todos é a cocaína, porque não tem cocaína quase. A grande maioria das coisas que o nego cheira ali é adrenalina, coisa misturada, um monte de merda que vai fudendo o rim da pessoa, vai fudendo o sistema da pessoa interna, porque tem pra filtrar essa porra toda que é misturada ali dentro. Agora, antigamente a cocaína era vendida na farmácia, era pura. Pura, né? E a cocaína pura, obviamente, é um estimulante poderoso. E ela pode te trazer prejuízos, como também se o cara tiver, sei lá, eu não posso falar sobre isso porque eu não sou médico. Mas como ela foi proibida pelo fato de ter, obviamente, em algum momento alguém identificou que aquilo era uma coisa... viciante. Que era prejudicial. Existem teorias, né, que se dizem que isso é muito mais por uma questão financeira, do mercado financeiro, da economia propriamente, que gera o tráfico, do que propriamente pelo efeito da droga. Ah, é? Porque quando você tem uma coisa que ela é ilegal, a galera que domina esse ilegal ganha muito mais dinheiro do que quando ela é legalizada e o Estado tem que controlar. Ah, entendi. Entende? Então o Estado, por exemplo, na época do Al Capone, o álcool era ilegal. A lei e ele gostava que fosse ilegal. Claro, pra ele podia continuar indefinitivamente. Né? Então por isso que eu falo pra galera, quando a gente vai discutir sobre droga, pra gente deixar a ignorância de lado, chamar a ciência de lado, né? Chamar a ciência, né? Vamos chamar a ciência. O que os neurocientistas têm para dizer? O que os médicos têm para dizer? E quais são os problemas que a gente vai enfrentar nessas questões? Porque tem uma coisa chamada guerra às drogas, que ela é uma coisa que, na minha opinião, ela não está vinculada com a preocupação de manter a saúde de ninguém. Nem a saúde do policial, nem a saúde do civil que está no meio da guerra, e nem a saúde de quem está consumindo. Porque se você está pensando na saúde de alguém, você não vai pensar na polícia, você vai pensar no médico. Então, se tem alguém que tem que tratar alguém que está tendo problemas com drogas, esse alguém não é um policial, é um médico. Né? Se você tem um comércio ilegal que movimenta $1 trilhão, porque o comércio que movimenta de droga no mundo movimenta $1 trilhão, $1 trilhão você não movimenta com dinheiro em espécie. $1 trilhão você movimenta dentro de instituição financeira. Então alguém está ganhando dinheiro com movimentações dentro do sistema financeiro em alguma coisa ilegal. O cara tem que limpar esse dinheiro, tem que limpar esse dinheiro. De várias formas. Inclusive através das religiões, porque tem religião que não paga imposto. Claro. Então, se a gente for ligando os pontinhos, daqui a pouco eu saio daqui e tem alguém me esperando na rua. Cara, cuidado. Né? Não vou muito. Vou parar por aqui. Porque, talvez, não. Né? Aquele negócio assim. Então, quem sabe? Vamos ligar os pontinhos. Se as pessoas forem ligar os pontinhos, elas vão ver que o tráfico de drogas é muito mais
é Uma muito forma mais. de escoar um... É muito mais uma maneira de você ter um dinheiro que você não compartilha com o Estado Sim. e nem compartilha com porra nenhuma, é o dinheiro teu. Se você acha que o traficante está na favela, você, desculpa, é um ignorante, porque ali na favela estão os soldados, Os soldados dos caras. né? Os caras que vão ser descartados, normalmente pretos, pobres, pessoas da periferia, enquanto os E acabou consumidores... que ele vai pra outro, vai pra outro. Exatamente. Enquanto os consumidores normalmente são brancos de classe média, então tem já uma discrepância dentro dessa discussão, porque quando você fala vamos só no crack, né? descriminalizar a Só droga... no crack que aí pega todo mundo, né? O crack, na minha opinião, é controle social. Porque o crack é uma droga barata, é pra matar. Se você vicia rápido... Ela estraga a pessoa muito rápido, Vicia né? rápido. Já teve amigo meu que ficou, cara, envelhece muito rápido. É foda. E se você não morrer por causa da droga, você vai ter problema porque a dependência química vai te trazer algum problema. Então muita gente vai acabar indo parar lá na Cracolândia, vai cometer crime, vai ser preso, vai matar alguém ou vai morrer. Então o crack é uma droga que, a meu ver, é uma forma de você fuder mais ainda com as pessoas mais pobres. Tipo, porque você quase não vê, é raro você ver um cara de classe média. As pessoas que eu raro. vi, aconteceu. Não sei como. Mas é um os número caras caíram. Deve ser um número bem pequeno, mas né? era classe em relação média. Sim. a galera pobre que usa porque é o crack. É o resto do resto, né? Ruim. É a borra da cocaína. Né? Então é uma droga pesada, uma droga que causa um estrago muito grande, uma droga barata. Então, mas é o que eu ia falar. Ela surge pra atingir um novo público, né? Ela vem pra poder... Como a cocaína é cara... É caro, vamos pegar... E o resto do público, né? Caralho. Aí você vai ligando os pontinhos. Aí você vai... documento. Cara, eu queria muito saber cara, isso. tem documentário. Tem coisa no YouTube falando sobre isso. Tem um cara que fala sobre cocaína, que ele fala o seguinte. Tem um cara que ele fala da cocaína falando lá atrás, nos anos 80 e tal, que ele fala o seguinte: a cocaína era uma droga de burguês. Total. Da burguesia, dos ricos. E aí os caras queriam... o mercado quer versatilidade, quer vamos atuar para todos os lados. Então pegaram o crack, que é a borra da cocaína, e vamos dar para os pobres consumir. Barato, porque aí todo mundo consome. Rápido, né? E aí, cara, você tem um problema sério, que é um problema de saúde, que tem que ser tratado por especialistas, por médicos. Total. E tem um problema econômico. Esse problema econômico, que é o que interessa da discussão da classe política... Econômico em que sentido você fala? No sentido do dinheiro, da economia. Tá. Quando você gera 3 trilhões de dólares e você não imposta isso, você não tem como controlar isso. Você não tá falando mais do crack, tá falando da droga não, em tô geral. Falando de droga. Tá. Porque quando você fala de descriminalizar a droga, você tá falando o seguinte: pode consumir, mas continua sendo proibido o tráfico. Tá. Aí você não pune quem tá usando, mas você pune quem tá traficando. Mas vai ter um órgão oficial de venda, ou não? Mesmo não. Assim? Não? Não. Ué, então... Pois é, não faz sentido. Não faz sentido. Ou você legaliza e regulamenta... Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Porque... Mas é assim que é no Brasil hoje. Porque se você for pegar com maconha uma pequena dose de cocaína, você não vai preso. Você vai fazer trabalho social, caralho, mas não vai preso. Agora, um moleque que tá vendendo cocaína ou vendendo maconha, que mora na favela em geral, ele vai ser colocado como traficante, vai parar na cadeia... ou vai morrer na mão da guerra do tráfico. Exatamente. Então tem uma questão de classe aí, que se a gente não for analisar... Se a gente descriminaliza... Não, já está descriminalizado. Não é descriminalizado. Mas ela hoje já não é... Você já não vai mais pra cadeia se você tiver com uma quantidade pequena. Que você não possa ser considerado um traficante. Exato. Mas se você legaliza, então, a palavra legalizar essa droga, vamos imaginar, esse cara que vende o traficante... Ele vai tentar vender legalizado ou ele vai continuar vendendo mais barato sem os impostos do governo ou alguém que vai fazer isso legalizado? Você entendeu a pergunta? Entendi. Vamos lá. Entendeu? Entendi. Porque assim, cigarro, tem tráfico de cigarro. Imposto pra caralho. E tem cigarro pirata. Segundo a gente viu em outra... 70% do comércio de cigarro é ilegal. Exatamente. Você acha que vai acontecer isso também? Vamos lá. Primeiro que o Brasil é um país que tem muita coisa ilegal porque é muito fácil você ganhar um dinheiro e molhar a mão de uma autoridade. Sim, total. Porque as autoridades também, tem muita autoridade que deveria estar ganhando bem, deveria estar numa situação que não precisaria receber propina, e às vezes são expostos a se colocar numa situação de se corromper para poder ter uma vantagem financeira. Tudo é muito complicado, papelado, aquele negócio que então, é o lance da dificuldade. Do ponto de vista da tua pergunta que
que fala sobre a questão de... E aí, será que as pessoas vai matar o tráfico ou não? Vamos tentar pensar da seguinte maneira. Matar o tráfico a gente não vai matar nunca. Nunca, né? A gente tem redução de dano. Redução de dano, você fala é de mortes e de prisões. Redução de danos, eu vou tentar fazer uma coisa bem explicativa para a gente poder avançar nesse assunto, aprofundar ele sem tabu e sem hipocrisia. Tá. A gente tem hoje no Brasil um comércio de maconha. Vamos botar só maconha e cocaína, tá? Tá, maconha é porque tem... Maconha funciona perfeitamente. Porque tem MD, tem uma porrada de outras drogas que a gente pode colocar nesse bojo aí pra gente poder discutir, mas eu vou botar na maconha e cocaína, que é quando os pais falam pros filhos do pipoqueiro, da história do traficante, a gente vai falar sempre da maconha e da cocaína, vai lembrar um pouco. O Mandíbula, ele fica cheirando maconha todo dia aqui. Toma uns copos de maconha, não toma? Fala. Mas alguém fez um comentário, passou muito rápido aqui, eu li, mas é um comentário maravilhoso. Falar aqui, ó, Mandibulina, o craque do Vilela. Você é meu craque, tá. Então vamos lá. Então vamos lá. Se você tem um produto que você vai ter uma qualidade melhor para o consumo e ao mesmo tempo... Vai passar por uma fiscalização e tudo mais. Uma qualidade que vai te dar não só uma qualidade melhor para a sua saúde, né? Mesmo que você esteja fazendo mal para você, a saúde, o que é melhor você beber? Uma garrafa de Johnny Walker ou você pegar um álcool desse feito dentro sei lá, num lugar ali que um cara misturou e o caralho fez e você vai ter uma... Você não sabe como... Você industrializa o negócio e você vai passar por uma regulamentação. Exatamente. Quando a gente fala de legalizar, as pessoas têm que tirar da cabeça que legalizar a droga é deixar livre. Deixar livre já tá, mano. Se você tiver um telefone de um delivery, você liga agora e vai um cara entregar aqui na porta da sua casa. Maconha, cocaína, MD, qualquer coisa. Todo rico sabe disso. Se falar que não sabe é mentiroso. Existe isso mesmo. Todo rico sabe disso. Todo classe média sabe disso. Liga para um delivery, vai entregar na porta da casa. Não é um delivery oficial. Não, traficante. Um cara. Tá. Qual a procedência, cada um vai saber. Mas todo classe média não vai na favela comprar. Ou o cara tem um amigo que tem esse cara. Então... Sem hipocrisia. Tô falando aqui pra discutir sem hipocrisia. Claro. Não adianta o cara que faz as paradas escondidas e ficar falando merda no chat pra falar que drogado, vagabundo, caralho. Isso aqui a gente tá falando de uma questão seguinte. Se você tem um comércio, alguém tá ganhando com isso. Com certeza. Se você tem alguém ganhando com isso, alguém tá perdendo com isso. Porque se não tem uma legislação sobre isso, sim. A gente tá perdendo. Alguém tá perdendo. Se esse comércio ele traz um problema de saúde, o problema tem que ser da área da saúde, não da área da ciência, não da área da polícia. Então, por exemplo, se você tem a Anvisa, que está no foco da discussão hoje por causa da questão da vacina. Sim. Se você tem uma medicação hoje que é aprovada em algum lugar, ela tem que passar por uma série de testes para a Anvisa falar, ó, aqui tá ok, pode comercializar, correto? Hoje, se eu quiser comprar um remédio tarja preta hoje, e eu for numa farmácia, eu não consigo comprar. Eu sou uma pessoa que faço uso de remédio de tarja preta. Não compra. E eu, obviamente, através vencido do meu médico. Vencido o negócio, você já não consegue comprar. Exatamente. Então, assim, já tive problema de acabar meu remédio na estrada, eu esquecer a minha receita ou não aceitar, porque antigamente você não podia usar a receita do Rio de Janeiro no Paraná. Há tempos atrás, agora eu acho que já pode. E chegar numa cidade e falar, cara, eu preciso de qualquer jeito de comprar meu remédio, porque eu tenho crise de ansiedade, eu tenho que tomar um ansiolítico. E não ter. E não conseguia chegar na farmácia e falar assim, pô, não dá pra dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Mas é bom isso, não é? Sim, você controla. Chama-se controle. Exatamente. Chama-se você regulamentar. Agora, nessa mesma cidade, se eu quisesse comprar maconha ou cocaína, eu comprava. Com qualquer lugar. Em qualquer lugar. Claro. Né? Então, assim, quando você regulamenta, você determina regras. Regras de consumo, regras de venda, regras de quais os locais. Talvez de proporção, de quanto pode comprar. Regras. Cada pessoa pode comprar. Exatamente. Mas tem gente que vai bolar regra. Tem gente que tira carteira de motorista falsa. Tem gente que deve conseguir comprar tarja preta em algum lugar. Tem gente que compra tarja preta sem precisar de receita. Sempre vai ter alguém que vai gambelar. Sempre. Sempre. Só que aí você tem que ver o seguinte, vamos jogar agora, vamos sair do universo seguinte, a gente tem um produto de melhor qualidade, a gente tem regulamentação para uso, utilização, venda, para o comércio, tá? A gente tem imposto, esse imposto a gente pode reverter, obviamente, a favor da educação, da saúde, da clínica, para poder tratar uma pessoa que é dependente química, para ela não ser jogada dentro de um presídio, ela ser tratada num lugar adequado. A gente tem
trabalho de conscientização de massa, que a gente pode investir em propaganda para conscientizar a pessoa dos males que faz, do problema que faz. Né? Hoje em dia, essa geração, por exemplo, a minha geração, por exemplo, é uma geração que não se envolveu tanto com cigarro. É verdade. Porque tinha muito... Porque antigamente... Os pais já fumavam. Cigarro era Hollywood, né, cara? O cara fumando no cinema, então era legal, é comportamento. Os comerciais era o cara surfando, saía e pegar assim de um cigarro. Exatamente. A nicotina, ela é uma das drogas mais perigosas, que mais viciam entre todas. No entanto, o tabaco, a indústria da nicotina, do cigarro, tá aí. É bom, é ruim, cada um escolhe. Você cria regra, a partir de tal idade, cada um escolhe. Isso é importante também. Né? Porque eu não vou chegar pra você e falar, pô, bicho, aí, não fuma cigarro, não. Você fuma, você quer morrer, você quer ter câncer, sabe o que vai acontecer, qual a merda que vai acontecer. Imagina se a gente tivesse uma sociedade que fosse menos hipócrita. Eu chegasse aqui no teu estúdio, ao invés de ter um monte de garrafa de uísque, de vodka, de álcool que a gente tem aqui, que a gente tá aqui mostrando sem nenhum receio de mostrar, se a gente não fosse hipócrita, tivesse um monte de plantinha de maconha aqui. Ia ficar até mais bonito, porque ia ser uma coisa tipo a natureza. Exatamente. Né? Só que a hipocrisia da população olha... não, álcool pode, mas maconha não pode. Porque maconha não sei o que. Peraí, cara, vamos estudar o que é o quê. Faz mal? Faz. Álcool também faz. Cigarro também faz. Sal também faz. Se você comer muito sal, você vai se fuder. Açúcar também faz. Então a gente tem que fazer o quê? Dar consciência e conhecimento para as pessoas. Para elas saberem que faz mal e de que maneira isso vai afetar a vida delas. E depois a gente tem que dar respaldo para essas pessoas que tiveram mal, serem não empurradas para dentro de uma carceragem, mas acolhidas para serem tratadas. Então são 2 pontos que eu acho que vale a pena a gente pensar. Do ponto de vista financeiro, que eu já falei dos impostos, etc., a gente tem que saber o seguinte, que tem alguém que está ganhando com 89 quilos de cocaína que entra no avião presidencial. Para ir para um outro país. Mas é o traficante, né? Mas é um traficante a pessoa que está transportando é um militar. Sim. Que está dentro do avião da comitiva presidencial. Que está ganhando também. Ah, sim. Entende? Entendi. Aonde os tentáculos chegam? Sim. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Tem um senador que tem um helicóptero que de repente é preso com 600 quilos de cocaína. Mas o helicóptero é do senador, a fazenda é do senador e a cocaína não é do senador. A cocaína é do piloto. Sabe quanto é que vale 600 quilos de cocaína? Porra. Muito dinheiro. O piloto nunca ia ter condição. Se ele tivesse condição de comprar 600 quilos de cocaína, ele não era piloto de helicóptero. Exatamente. Então, se as pessoas começarem a ligar os pontinhos, elas vão começar a perceber que é o seguinte, o interesse financeiro da droga proibida, ela está muito mais ligada a quem é milionário e que pode manipular esse mercado, porque esse mercado está atrelado a um outro mercado muito importante, o mercado da arma. Porque a indústria da arma vende para quem combate a droga e para aquele que é combatido. Exatamente. Então você vendo para o traficante, que vai lutar contra a polícia, e vendo para a polícia. Então o mercado da arma adora a droga proibida. Né? Porque o mercado da arma vende para todo mundo. Eu vendo para quem combate e vendo para quem está sendo combatido. E aí você tem um problema social, que é o fato de que quem está na favela, na periferia, acaba pagando preço, porque muitas vezes, obviamente, o Brasil, que é um país de uma desigualdade tremenda, o cara às vezes não consegue, não tem uma oportunidade de ter um emprego decente. Sim. Tem um livro da Patrícia Mello, se vocês quiserem ler depois, chama Inferno. Não é um livro de sociologia, é um livro de ficção. É um livro de ficção. Mas que vale a pena ler para entender. O garoto, ele vê todo mundo na favela, a mãe dele trabalhando como empregada doméstica para ganhar um salário mínimo. E um belo dia ele percebe que, o moleque lá que trabalha de olheiro, tráfico, não tô nem falando do moleque que vende, ganha 500 prata 100 por semana, no mês, só para poder soltar foguete. Aí ele fala assim, minha mãe tá aí, trabalhando pra caralho, pega ônibus lotado, vai pra casa de patrão, é esculachada, volta pra casa, trabalha, e ele, além de tudo, ele tá no meio de um lugar onde não tem o Estado presente, porque não tem escola, não tem moradia decente, violência pra caralho, pra tudo que é lado. Quando a polícia entra, é pra trocar tiro com bandido, né? O Estado só entra com braço armado, o Estado não entra para estruturar aquela comunidade, para dar uma condição social da gente falar, não, aquele garoto, ele escolheu o crime porque ele é bandido, ele é mau. Pra gente poder falar isso, a gente tem que estruturar, dar toda uma estrutura boa e falar, não, o cara escolheu ser mau porque
Mal Não no tinha sentido de escolher o crime, porque ele- ele é escroto. Dentre todas as alternativas, ele escolheu. Né? De todas as alternativas que a gente tava vendo, eu entrevistei esses dias a galera do Dom. Da série Dom, Sei. contando a história do garoto de classe média que vai entrar para assalto de banco, é viciado em cocaína, etc. Estreou agora na Amazon, né? A forma como se trata um garoto de classe... Tanto que quando prende um garoto de classe média, branco, não fala traficante. Fala o quê? Não se usa traficante. Usa outra palavra na manchete. Quem adivinha no chat? Pede pra botar no chat aí. Quando prende alguém que é branco, rico e tá traficando droga. Suspeito. Não. Não. Eles vão responder aí. Viciado? Não. O que é? Aqui, o chat tem um delayzinho, então só pra gente... Vou deixar eles responderem. Você vai ver que vai ter uma resposta diferente. Quando é preto, não é. Quando é preto favelado, é traficante. Quando é rico de classe média, tem outro nome. Cara, qual que é? Então, assim, essa questão social, cara. Agora vamos pra parte da morte agora. A parte pesada. Quem mata mais? A maconha ou o tiroteio que tem entre a polícia e o traficante? Com certeza. O tiroteio. É. Quem mata mais, a cocaína ou o tiroteio da polícia contra o traficante? Sim. O tiroteio? É. Quem morre mais? A polícia e o traficante ou o cara que traz a droga aqui pra dentro do Brasil e que não tá na favela? Esse cara tem um esquema de não morrer, né? Não, o cara que tá na favela não é o traficante. Não, o cara que traz. Não, digo o cara que é o cabeça da parada, o chefão, não, ele tá o topo protegido. da pirâmide. Ele tá protegido. Então quem morre mais é o policial Sim, e o traficante. Então claro. são o quê? O povo. É. Então você pega um cara do povo, que é o policial, e você pega uma outra pessoa do povo, que é um bandido, um criminoso, e você coloca eles dois pra lutar, pra brigar, por causa de uma coisa que é ilegal e que alguém tá lucrando. E nesse meio tem umas pessoas que moram ali, trabalhadores, crianças, mulheres, senhoras, grávidas, Sim, que estão tomando tiro de bala perdida. Cruzado, né? É justo? Claro que não. Então tá na hora da gente começar a pensar se a gente tá sendo justo e nesse aquela debate. pergunta difícil do lance do De quem tava vendendo, né, que você falou. Não, de o Estado entrar, por que vai continuar, você fala que vai continuar traficante? Aí tudo bem. O que acontece? Uma parcela vai continuar existindo tráfico, como tem tráfico de cigarro, mas o usuário, o cara que compra, ele sempre vai preferir comprar, né? A maioria, o grande poder bélico que está no tráfico é a compra e a venda do tráfico. Você vai tirar uma grande parte desse poder financeiro do tráfico e, claro, você vai precisar fazer uma estrutura, criar uma estrutura para você poder pegar, né, criar com esse dinheiro, com esses impostos e tudo, uma forma de você não precisar mais colocar as pessoas vendendo drogas para sobreviver. Porque ninguém escolhe vender droga. Ninguém nasce dentro de uma comunidade. O que você quer ser quando crescer? Traficante. Não é isso. A pessoa vai vendo que os traficantes ostentam arma, ostentam poder, ostentam cordão de ouro, ostentam coisas materiais, porque a televisão está dizendo toda hora para você assim, ó, compra isso, compra aquilo, compra aquilo. Se você não comprar, você não é ninguém. Mas nesse esquema, o tráfico ainda vai continuar aliciando esse pessoal, falando vem pra cá que vai ter muito dinheiro? Ou vai tirar muito dinheiro? Sempre vai ter tráfico, tá? Eu não tô falando que, que o tráfico vai acabar. Não existe isso. Então, mas por que a galera Redução de dano. Por que a galera compra o cigarro não oficial hoje em dia? Porque é mais barato. Provavelmente porque é mais barato. Mas a gente tá falando dessa compra que vem ali do Paraguai. Né? Passa pela fronteira, passa pelas autoridades. Que também estão ganhando com a questão da maconha, por exemplo, você planta em casa. É verdade. Entendeu? Só o plantio já diminui bastante. O fato da maconha por si só, se não ser só uma droga recreativa, ela também tem outras coisas. Ela serve para fazer roupa, ela serve como medicamento. Não, vem uma mulher que fala só sobre maconha medicinal. Ela tem milhares de outras utilidades. De Alzheimer, que mais? Epilepsia, autismo, cara, é absurdo, assim. E a cocaína? Vamos liberar a cocaína? Não, eu não quero que libere a cocaína. Vamos pensar de que maneira a gente diminui o dano que a guerra do tráfico está causando. Porque se a gente for botar em número de mortes, o número de mortes entre as pessoas que estão trocando tiro é muito maior do que o pessoal que está cheirando cocaína. Então eu digo em redução de dano. Vai haver tráfico. Vai ter... Talvez a violência diminua. Talvez ela migre para outro setor se o Estado não aparecer para dar um suporte. Pode ser. Entendeu? Ao invés do cara vender droga, vai ter muito sequestro.
Né? Porque o cara fala assim, porra, beleza, perdi o emprego aqui, vamos dizer que seja um emprego. Agora eu vou fazer o quê? Se o Estado não entra com educação, com saúde, com saneamento, com vida, com dignidade, com coisas que estão na Constituição. Por que a gente está acostumado a achar que a gente está aqui dentro de um lugar foda em São Paulo e que isso aqui pra gente é normal e as pessoas que estão dentro da periferia são obrigadas a viver num lugar onde elas não têm oportunidade sequer de um dia imaginar que elas possam sair dali? Porque não é dado a essas pessoas a oportunidade. Total. Então uma coisa está totalmente ligada à outra. A guerra das drogas, ela não é uma guerra contra as drogas, ela é uma guerra contra a periferia. Mas você acha que todas as drogas deveriam ser legalizadas? Cara, eu acho que a questão da droga é uma questão da ciência, é uma questão da medicina. A forma como as pessoas vão tratar essa questão, a gente tem que chamar a ciência, que nem a gente está fazendo agora. Vamos sentar todo mundo. O que acontece? Isso é um problema mundial. Você não pode legalizar, por exemplo, a maconha e a cocaína no Brasil e não ser legal em outros países. Porque o que vai acontecer? Turismo de droga. Aí vira o cara vem lá da casa do cacete para consumir droga aqui. Tá errado. Então esse é um problema mundial. Esse é um problema onde o mundo tem que sentar a bunda para discutir, como estão sentando agora para falar da maconha. Estados Unidos, por exemplo, está legalizando a maconha. Porque já viu o tanto de dinheiro que dá. Então vamos sentar todo mundo a bunda aqui e vamos saber o seguinte, como é que a gente faz para poder conseguir estruturar uma lei, né, minimamente que vá nos países que tenham democracias e etc, para a gente debater sem hipocrisia sobre redução de danos, porque problema sempre vai existir. Claro. A droga sempre vai existir, o consumo sempre vai existir. Não adianta você dizer, não vai consumir. Não, isso não existe. Então a gente tem que ser honesto. Realista primeiro, também. com a gente mesmo, né? E segundo, cara, parar com essa coisa de achar que as pessoas não são capazes de absorver um conhecimento. E, obviamente, se você tem embasamento e você tem gente para cuidar, como no caso da ciência, do médico, cientista, suporte, etc., e, obviamente, um lugar que funcione, né, as coisas funcionem, você tem um suporte melhor para você poder lidar com essa questão. Se você vê a política de Portugal, da Holanda, da Alemanha, dos países mais desenvolvidos, você vai ver que a política de drogas lá, você não tem tráfico que nem tem no Brasil. Isso é uma característica dos países pobres. Porque é uma questão social. Está relacionado com uma questão social. Então, tem muitas questões envolvidas nesse debate que não pode ser só superficializado pelo drogado, maconheiro, cheirador, viciado, não sei o que lá, babá, porque isso mata muita vida. Tem muita gente. Outro dia, uma menina grávida, linda, morreu com um bebê na barriga. Tomou um tiro de bala de fuzil, caralho. O que é isso? As pessoas não... Como assim? Ela não escolheu cheirar cocaína, nem fumar maconha. O cara que tá cheirando cocaína, ele tá fazendo uma escolha. Ela não. Ela que tá tomando um tiro de bala perdida, ela não tá fazendo escolha nenhuma. Ela tá andando no meio de uma guerra e tá tomando um tiro. E aí entra a questão do liberalismo, que a gente chega no ponto político da parada. Estranho no Brasil as pessoas não estudarem conceitos e discutirem sobre conceitos. Se você é liberal, logo você parte do princípio que o indivíduo tem poder sobre suas escolhas. Então, se você é liberal, você é liberal. Mas o Brasil tem um tipo, que é o liberal conservador, que é liberal na economia, conservador nos costumes. Então, ele é liberal no mercado, ele não quer que o Estado interfira, ele quer o mínimo de mercado possível, mas se uma mulher for estuprada ou ficar grávida e não quiser ter o bebê, ele quer se meter na vida dela para dizer o que ela tem que fazer e o que ela não tem que fazer. Então, não faz sentido. Se eu quero cheirar cocaína ou fumar maconha, quem escolhe? Eu acho que você tem que ser coerente, né? Ou você é liberal ou você não é liberal. Né? Então, acho que a gente tem que começar a discutir os conceitos. E aí você tá falando para mim, naquela época lá que eu te odiava por causa lá no Twitter, etc. Eu acho que a gente tem que avançar para isso aqui. Claro. Para um diálogo. Mas você pode até discordar de mim. Não, eu já avancei. Mas aquilo é uma coisa que a gente, pelo menos eu e muita gente viu logo que não funcionava. Porque era uma coisa nova, de repente você vê um monte de gente dando opinião, falando umas coisas que eu não concordava e que você não deve concordar muita coisa que eu devo ter falado, e de repente fala, caralho, quem é esse cara? A primeira reação é você falar, não, vou falar também. E depois você fala, peraí, esse cara é só esse post que ele fez? Porque você não tem aquele trabalho de falar, por que ele falou isso? Quem é esse cara? Você simplesmente vê um recorte, porque
a rede social te faz isso, ela te traz uma bolha, então você começa a receber uma coisa que a princípio não era da sua bolha, e você fala, caralho, que escroto que o cara escreveu, vou escrever de volta. Quando hoje você vê que é possível você entender essa pessoa, e é por isso que eu acho que o podcast faz muito sucesso, que você vê 2, 3 horas o cara falando, você fala, ah, tá. Por exemplo, uma coisa você ouviu, sei lá quanto tempo a gente falou sobre drogas aqui, umas 15 minutos, vai. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pegar uma frase do Tico e colocar, sei lá, uma frase polêmica que você falou aqui, sei lá, a grávida morreu no meio do tiroteio por não sei o que. E você fala, caralho, velho, tem nada a ver o que o cara falou aqui. Só que você não tá entendendo todo o contexto. Não tá contextualizando. Exatamente. Exato. Então essa primeira fase da rede social que a gente não tava entendendo muito bem o que tá acontecendo, a gente tem que evoluir agora para isso de falar, calma, são só alguns caracteres, essa pessoa não é esse post, não sei o quê, que é o que eu sempre falo para as pessoas aqui. Sim. Tem gente que fala, você não tem que dar palco para não sei quem. Pô, veio o Feliciano aqui, cara. Eu não trazer aqui não significa que eu concordo com o que ele fala, não significa que eu vou concordar com tudo que você vai falar. Sim. E nem é meu papel debater com você aqui. Sim. Porque aqui é um bate-papo. Você vai falar e eu falo, cara, isso eu concordo, isso eu penso diferente, mas nunca eu vou bater boca com você. Não, mas aqui. as suas provocações fazem com que a gente faça reflexões, como você fez agora uma provocação muito inteligente, porque isso é uma provocação que provavelmente estava na cabeça das pessoas. Tá, mas a gente liberou e aí, o que vai acontecer? Então, assim, a gente tem que conversar sobre isso para que a gente saia do estágio do ruído para o estágio do diálogo e depois para o estágio do diálogo, da proposta e depois da proposta para poder colocar em prática. É, porque se você coloca a mão na orelha e fala, não, isso eu não quero nem ouvir, cara, você pode estar perdendo uma grande chance de ser convencido do contrário. Ô, Vilela, eu já fui para a porta da Assembleia Legislativa do Rio com meu exame toxicológico negativo para cobrar os deputados que estavam lá fazendo demagogia em relação à guerra de droga e falar assim, vem cá, mostra aí. O meu tá aqui, ó. O meu tá negativo. Me mostra o teu. Exatamente. Vamos discutir sobre droga? Então vamos todo mundo colocar os seus atestados toxicológicos não sendo falsificados. Claro, claro. Aqui em cima da mesa. E aí você debate comigo, porque eu já vi vários vagabundos. Vagabundo que eu tô falando é gente dentro da internet. Eu te falo que se passa de família, de conservador, de não sei o que lá e o caralho. E quando chega na esquina ali, dá um teco, fuma maconha, bebe, faz merda, bate na mulher, come a outra mulher, engravida, manda fazer aborto. Não, mas a gente tem dos dois lados, também do pessoal. Não, eu tô falando de hipocrisia. Eu tô falando de hipocrisia também de tudo. Contra o machismo, não sei o quê, e o cara vai lá e mostra o pau no bastidor pra menina lá no Globo. Exatamente. A gente tem das suas coisas. Mas o que eu te falo é que. A hipocrisia, ela tá pra todo mundo. Mas o que eu tô te falando é que, cara, você falou pra caralho aí, eu tô pensando. E eu ainda... Maconha, cara, com certeza eu acho que tem que ser liberado, assim, não tenho a menor dúvida. E a cocaína, essas outras drogas, eu não sei ainda como fazer. Eu acho que tem que ser pensado em alguma coisa, mas eu não tenho essa resposta. Não, mas eu não tô aqui pra dar resposta, não, cara. Eu tô aqui pra trazer... Eu também acho legal pra caralho. A luz do debate. Só levantar isso, falar, cara, calma. A gente colocou ele colocou vários pontos aqui que tem que ser levados em consideração. Claro, é a luz do debate. Isso não quer dizer, obviamente, que eu tô falando isso aqui pra amanhã ter gente na rua com faixa tipo